Eu até quero deixar aqui um desafio para que vocês, no próximo atendimento que vocês forem fazer, e se o paciente de vocês tiver em depressão ou ansiedade, vocês façam essa investigação do trauma dele. Entenda o que aconteceu na vida dele e peguem pontos similares. E aqui eu vou trazer uma dica para vocês bastante importante, não é nenhuma dica, é uma chave de ouro aqui para vocês, que eu passo muito para as minhas formandas logo no início da formação, que é, você vai olhar para o seu paciente e vai dizer assim, eu queria que você me identificasse 3 momentos muito difíceis que você viveu na sua vida. E esse paciente vai falar dos 3 momentos mais difíceis que ele viveu. E você, como terapeuta, vai tentar olhar o que esses 3 momentos têm em comum. Quais são os pontos em comum que essas 3 situações têm? E aí você vai perguntar, nesse momento, você sente que você está vivendo essa situação em comum que você encontrou? Você não vai falar, olha, encontrei 3 situações em comum. Você só vai dizer, nesse momento, você sente que você está vivendo essa situação? Ela está acontecendo nesse momento da sua vida? E para sua surpresa, que talvez não seja surpresa nenhuma, você vai ver que esse paciente está passando por um conflito semelhante nesse exato momento. Por quê? Porque se trata desse encher de copos. Se a gente está falando de depressão, a depressão ela é um trauma acumulativo, a maior parte das vezes. É muito raro essa paciente ter entrado em depressão e permanecer em depressão. Se essa paciente falar para vocês que tem mais de 5 anos de depressão, é muito raro não ser um trauma acumulativo e ser um trauma de impacto. Ela pode ter tido um trauma de impacto, ter vivenciado um trauma de impacto, e para quem não entendeu o que é um trauma de impacto, assiste o início dessa live que eu expliquei. Ou seja, ela ter vivenciado um trauma de impacto e a partir do trauma de impacto que ela vivenciou, ela desenvolveu um trauma acumulativo. Ou seja, vamos trazer aqui um exemplo real e concreto. Imagina, então, que uma paciente passou por uma situação de bullying muito severo, né? Como é o caso desse atendimento que eu fiz agora há pouco. Então, ela passou por um processo de bullying muito severo, e esse processo de bullying para ela foi tão severo, foi um dia tão forte, com uma humilhação tão grande, que fez com que ela criasse esse registro do trauma de impacto. Ela ficou com medo de voltar para a escola, ficou com medo de estar no dia a dia e de se encontrar ali, e a partir dali ela começou a ter receios de frequentar ambientes similares ou parecidos. Mas a partir do momento em que ela tem o trauma de impacto que aconteceu naquele dia, e ela replica essa microsituação nos dias a seguir, ela prolonga essa situação nos próximos anos letivos, essa paciente acabou entrando no quê? Num trauma acumulativo. Num trauma que está se repetindo na vida dela. E aí, a questão da depressão, ela faz com que esse paciente desenvolva uma série de outros sintomas físicos associados. Por quê? Porque quando a gente fala de um trauma acumulativo, ele vai primeiro pegar a percepção de que ela passou por um processo de desvalorização, como foi o caso dessa humilhação, ela se sentiu humilhada perante a escola, mas depois ele vai gerando impotência. E aí, consoante ele vai gerando sentimento de impotência para essa paciente, ela vai trazendo novos sintomas associados. Ou seja, aquela paciente que no início só tinha aquela dor de barriga, que só sentiu o coração acelerando, agora pode ter transpirações, agora pode ter desenvolvido, inclusive, o sentimento de desproteção que está fazendo com que ela crie um monte de acnes no rosto, crie acnes nas costas. Por quê? Porque a epiderme dela também está sendo prejudicada. Então, consoante o tempo em que eu vou passando por aquele trauma, eu vou gerando novas referências para o meu corpo, né? E isso é muito interessante a gente olhar isso, né? Fazendo o sistema, porque quando a gente vai fazer os pontos do paciente, quando a gente vai olhar para o paciente, vai perceber quais são os pontos que estão afetados, a gente consegue identificar por que ele está com dor no estômago também. Por que aquele paciente desenvolveu psoríase? Por que aquele paciente depressivo, além da depressão, ele tem fibromialgia? Por que aquele paciente que está ali, e aí fica difícil, por exemplo, para o terapeuta, como que eu vou ajudar meu paciente se ele tem várias queixas, Gi? E eu só vou tratar, eu estou só querendo tratar dele numa determinada coisa, mas ele tem várias queixas físicas, sintomas físicos. E aí, como terapeuta, eu tenho que dizer uma coisa para vocês, né? A maior parte dos terapeutas que eu conheci, enquanto eu só trabalhava como terapeuta e não estava só com depressão e ansiedade, só com pacientes depressivos e ansiosos, eu lembro que eu
pensava, mas eu consigo ajudar em tudo. Só que esse tudo traz uma insegurança enorme para o terapeuta. Porque quando você consegue ajudar em tudo, como que você vê o resultado real? E você sai, o paciente sai do teu consultório e ele sai se sentindo melhor. Mas 2 dias depois ele está com dor de cabeça de novo. 2 dias depois ele volta e está com dor no estômago. Ele está com um problema no corpo dele. E como que a gente consegue entender o quanto e aonde que a gente atuou, né? E dentro de olhar a depressão e a ansiedade dessa forma que eu trago para vocês, de vocês conseguirem identificar o trauma emocional que esse paciente passou e conseguir perceber que através da percepção dele está a raiz emocional por trás do sintoma, muito mais fácil vocês terem resultados. E daí eu não fico perdida se o paciente foi embora e não vai ter resultado, porque eu sei que ele vai ter resultado. Eu sei que aquele paciente, que eu consegui chegar exatamente no ponto. Aí eu viro para o paciente, por exemplo, eu fiz uma lista dos meus, não sei se está aqui, acho que uma das pacientes, dores no peito, falta de ar, desconforto e inquietude. Como que eu consigo ajudar ela com esses sintomas dentro do caso de depressão? O que está querendo dizer por trás das dores no peito, da falta de ar? Qual o tipo de trauma que esse paciente passou? Eu só de olhar aqui, eu consigo identificar que tipo de trauma que ele está passando. Eu sei que ele está num conflito de sobrevivência, sabe por quê? Porque o conflito de sobrevivência, ele traz falta de ar. Ele traz esse sistema ativo. Por que ele traz esse sistema ativo? Porque ele está relacionado com a nossa endoderme. E se está relacionado com o nosso tecido da endoderme, o sistema respiratório faz parte. Então, olhando para os sintomas do paciente, eu consigo dizer para ele o que ele tem. E eu consigo ajudar esse paciente a falar, peraí, então a gente está passando por um sistema de sobrevivência. O que está acontecendo na sua vida nesse momento que está fazendo com que você se sinta em estado de sobrevivência? O que está fazendo na sua vida nesse momento que está fazendo com que você sinta que você está para além do seu limite? E está aumentando a sua depressão, e está fazendo com que você tenha as depressões e crises depressivas constantes na sua vida. Então, isso que eu quero ensinar vocês a olhar, e é para isso que eu estou fazendo esse quadro aqui por trás dos sintomas, para ajudar vocês, terapeutas, a trabalharem da forma correta com os pacientes de vocês e terem muito melhores resultados, a terem resultados muito mais rápidos. Aqui outro, por exemplo, a paciente está sentindo uma sensação ruim de desconforto, dor de cabeça e crise de choro. Como que eu consigo entender? Olhando para isso, o que vocês acham que esse paciente está sentindo? Quando vocês olham para ele, ele chega no consultório, vamos supor que eu cheguei no seu consultório, terapeuta, e falei para você assim, olha, eu estou hoje com uma sensação ruim, um aperto no peito, estou tendo dor de cabeça ultimamente e estou tendo crise de choro. E você sabe que ela é uma paciente depressiva ansiosa. O que está por trás disso? O que você arriscaria fazer para resolver essa questão sintomática dela? É que o tratamento convencional, ele leva você a remediar essas questões físicas. A trazer, peraí, tá com dor de cabeça? Então vamos tomar um remédio para tirar a dor de cabeça. Tá com crise de choro, sentimento de desesperança? Então pode ser uma desmotivação, talvez esteja faltando uma vitamina. E aí você vai fazer o mesmo que o sistema convencional está tendo nesse momento. A oportunidade de fazer, não faz. Você está olhando de forma errada, você está olhando o sintoma físico daquele paciente, querendo resolver o sintoma físico, e você esquece que por trás do sintoma físico, o seu corpo está trazendo uma resposta emocional. E se você não resolve a questão emocional, você torna ele dependente do sintoma físico. Ele vai ficar naquela roda o tempo todo tentando sair e não conseguindo ter resultado. Depois de um tempo, o que ele vai fazer? Vai trocar de terapeuta, porque ele não conseguiu ter resultado com você. Assim como eles trocam de psicólogo, assim como eles trocam de psiquiatra, de psicanalista, de hipnoterapeuta, eles trocam. Por quê? Porque não está chegando lá. Então a gente tem que olhar de uma nova forma, de uma outra forma. E a depressão e a ansiedade, ela tem origem emocional. Então, primeiro eu preciso tratar o emocional, mas eu não posso esquecer que através das emoções desalinhadas que esse paciente passou, dos traumas que ele teve, ele gerou uma nova forma do cérebro dele reagir. Por isso que agora os hormônios dele são produzidos de uma forma diferente. Aquele paciente que antes se sentia amado em situações normais passa a não se sentir mais amado e passa a se sentir
com pensamentos confusos. Por quê? Porque em vez de ele estar liberando ocitocina quando ele está de frente com aquela situação, ele está liberando cortisol. Em vez de ele estar liberando serotonina, no momento em que está diante daquela situação, sentimento de bem-estar, ele está liberando o quê? Noradrenalina, situação de tensão. Em vez de ele estar no sistema parasimpático, calmo e relaxado, ele está o quê? No sistema simpático, estressado, nervoso e atento. Então, o que a gente precisa fazer é olhar o que faz com que ele tenha essa alteração hormonal. E não igual a medicina convencional está fazendo, e por isso tem tantos casos crescentes cada vez mais de pacientes depressivos e ansiosos. A gente já está em mais de 260 milhões de habitantes com depressão e ansiedade em conjunto, e mais de 400 milhões somando em ou ansiedade ou depressão, sem tratamentos que realmente estão sendo eficazes, porque se tivesse tendo, né, na medicina convencional, estou falando da medicina convencional, com o tratamento medicamentoso, se realmente resolvesse, a gente teria uma baixa de número e não de aumento. Uma pandemia controlada é sinal que a gente conseguiu achar a vacina ou o remédio para aquela situação, por isso foi controlado. E se está descontrolado, é sinal que a gente ainda não conseguiu. A gente passou por isso no Covid. A gente viu, enquanto não conseguiram encontrar uma forma de erradicar o vírus, tudo que fazia não dava certo. Aí o vírus continuou proliferando, mas a partir do momento que você consegue parar ele, independente de ser da forma correta ou não, né? Eu estou falando do que foi feito na altura, a gente continua lutando. A depressão e a ansiedade vai ser a mesma coisa. Enquanto o próprio sistema não começar a perceber que o que está trazendo resultados não é o que eles estão fazendo, continuar sendo feito. A indústria farmacêutica cada vez mais rica com isso e os profissionais cada vez mais despreparados. Então, eu convido vocês a fazerem esse teste nos pacientes de vocês já no próximo atendimento. Vocês olharem para o paciente, fazerem as perguntas que eu acabei de trazer para vocês e tentarem olhar realmente o que está por trás do trauma emocional. O que faz com que esse paciente tenha entrado em depressão e ansiedade. E a partir do momento em que você consegue ajudá-lo a identificar, você vai quebrar essa pirâmide do conflito. Você vai passar por um segundo processo, que é uma das coisas que eu mais ensino dentro do meu curso, né, da minha formação para terapeutas, que é você conseguir desativar os gatilhos dele, do dia a dia. Daí sim, você vai vir com uma gestalt. Aí sim, você vai falar para ele assim, olha, no seu dia a dia você está passando por essa situação. O que a gente pode fazer para não passar por essa situação ou para resolver isso e olhar de uma forma diferente? Aí a gente vai para o processo de cura.